Aloha galera, Projeto Marcas de Combate falando do corpo magnífico, o corpo jubiloso do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Nós paramos naquela parte onde nós começamos a falar sobre a forma do corpo, o formato do corpo e como é injusto a gente resumir o corpo ao seu formato. Então, a gente vai começar a pensar um pouquinho a respeito disso. Imagina assim, dito por alguém e por algum motivo, que a gente não vai entrar no mérito de por que existe esse padrão de formato de corpo, mas ditado por alguém, ou seja, numa tentativa de domesticar a galera, disse que um determinado formato, ou 2 ou 3 no máximo, são bons e os outros em comparação então são ruins, ou sobra algo ou falta algo. Então a gente vive sempre comparando determinadas partes do nosso corpo ou o corpo inteiro mesmo. Quer ver? Você já se sentiu insatisfeita, sei lá, com o tamanho dos seus seios? Com o tamanho da sua cintura? Com o tamanho do seu quadril? O tamanho das suas coxas ou dos seus braços? Até mesmo do pescoço? O tamanho do seu pé? O tamanho da sua mão, da sua unha? O tamanho do seu nariz? A cor da sua pele? A cor do seu olho? A cor do seu cabelo? O formato da sua boca, se o seu cabelo é crespo ou liso ou misturado. Por que a gente fica insatisfeito? Pensa um pouquinho, não é porque naquele momento que você está olhando e não está gostando, não é porque você está comparando com alguma outra coisa, algum outro formato, algum outro padrão, uma foto que você está vendo na internet ou numa revista? Será? Será que essa ideia de que falta algo no seu corpo ou sobra algo no seu corpo não foi colocada aqui, ao invés de ser da sua natureza mesmo, do seu gostar? Pense nisso. Então, quando a gente pensa do corpo apenas como no seu formato, a gente está deixando de lado muitas outras questões que o corpo traz. O corpo, além de se comunicar com a nossa mente e com o nosso espírito, como nós vimos nos outros vídeos, ele tem as suas funcionalidades. E por mais que eu tenha alguma deficiência corporal, que eu posso ter nascido com ela, nem todo mundo nasce ouvindo, vendo, falando, ou tem todos os membros. Enfim, as pessoas podem ter algumas deficiências e... Ai, desculpa, gente, uma notificação ali atrapalhando. Mesmo que eu tenha essa deficiência, o meu corpo ainda tem várias outras funcionalidades funcionando, algumas sob o meu comando e outras totalmente independente do meu ser pensante, funcionalidades que continuam rodando mesmo quando eu estou dormindo. Então, o formato dele é o de menos. Eu não estou entrando no mérito de saúde. Existem estudos de que indicam quais são níveis, né, de gordura no seu sangue, de diversos indicadores que dizem que você está mais ou menos saudável. Isso é outra coisa. O que eu tô falando é quando a gente se sente mal por causa do formato do nosso corpo, esquecendo toda a funcionalidade que ele tem, todo o serviço que ele presta para nós. E aí como a gente se tortura, se maltrata, pensa que pode esculpir o corpo neste sentido e até faz isso mesmo, mas à custa de um dano, né, às vezes corporal, às vezes mental e muitas vezes espiritual. Então, o corpo não é mármore, diz a dona Clarissa. O corpo não é a sua finalidade ser de um determinado formato, né? Ele não é uma escultura. A sua finalidade é a de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior. A de ser um repositório para as recordações, as nossas marcas de combate. A de nos encher de sensações, as nossas experiências. Ou seja, o supremo alimento da psique. Se a gente tortura o corpo por causa do formato, a gente está deixando de viver várias experiências e deixando de alimentar a nossa alma. Pense nisso. Abraço e até o próximo.